Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no Arquipod, mais um episódio gravando e hoje a gente vai falar sobre decoração. A importância da decoração, a entrega do projeto com a decoração, que é a cereja do bolo. E eu estou com duas convidadas aqui para a gente falar sobre isso. Elas são especialistas em decoração. Então, estamos aqui com a Patrícia Viegas, que é da Interior and More, e também com a Dani Conag, que está lançando inclusive um curso aí, uma coisa que a gente vai falar um pouquinho também. Então, quero agradecer a presença de vocês e dizer que estou muito contente da gente poder abordar esse tema e que é um tema que eu tanto gosto, né? Até pelo Decorando Meu AP, que é a nossa loja de decoração, e a gente sente muita dificuldade. Então, vou dar uns 5 minutinhos para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho de vocês, da carreira, do tempo que vocês têm de trabalho com isso, e a gente já começa com a nossa pauta aqui, batendo um papo. Tá ótimo. Muito obrigada, Ricardo, obrigada pelo convite. Eu sou Patrícia Viegas, da Interior and More. Na verdade, eu sou engenheira civil de formação principal. Então, eu costumo dizer que eu tenho um lema meu que eu falo que eu sou engenheira de formação, arquiteta de coração e designer de profissão. Porque depois da engenharia, eu acabei fazendo design de interiores, porque eu queria me aproximar mais dessa área de arquitetura, mas depois de 6 anos de engenharia, eu falei, não dá para fazer uma segunda faculdade. Acabei me especializando em design, já trabalho há 25 anos nesse setor, e eu acho que é uma profissão assim que realmente me completa, né? Porque é você transformar a vida das pessoas através das casas delas, dos Sim. trabalhos delas, né? Do ambiente que elas vivem. Isso é muito gratificante. E mudar até o jeito do morar, né, daquela família ou até daquela Exatamente. empresa, né, que aí o trabalho também ele muda muito conforme a gente faz alterações, né, não só da parte de arquitetura, mas também de relacionamento com as pessoas, né? Sim, Exatamente. sim. E é isso que você acha, Dani, disso tudo? Eu acho tudo lindo. Muito obrigada pelo convite, Ricardo, Paris Comunicação. É um prazer estar aqui. Eu sou Daniela Colnag, designer de interiores há mais de 20 anos aí na carreira. Comecei como administradora de material de construção. E Nossa, depois fui para o mercado financeiro, depois trabalhei com design, porque eu vi que ali no material de construção o que eu gostava mesmo não era do material, e sim de ver as transformações na casa das pessoas. Então eu fiquei muito mais nessa parte de acabamentos, de escolha de acabamentos, e aí eu tive meu próprio escritório de design, tanto em Miami quanto aqui em São Paulo. E amo, gente, que para mim realmente é uma missão de vida ver essa transformação de casas em lares, de famílias, porque se resume nas famílias, né? Se resume sim. em quem vai morar lá. Sim, eu acho que, já entrando aqui no nosso papo, eu acho que se mistificou muito essa coisa do design interiores e do arquiteto, né? O nosso canal, ele é, né, o tema dele ali, ó, de arquitetos para arquitetos, né? Apesar de eu não ser arquiteto, mas assim, a ideia é ajudar as pessoas que estão na arquitetura, com seus escritórios, com seus serviços, ou sem escritórios físicos, né? Mas entender o que a gente, com essa vasta experiência de tanto tempo, o que a gente já passou e o que as pessoas enxergam de importante ou não, né? E vejo que hoje, eu acho que a gente está num momento que a gente perdeu um pouco da essência. A gente começou a criar ambientes baseados em, sei lá, em cenários, em ideias de tendências e tal, e se esqueceu da essência, que a essência é o que eu quero para minha família, o que é importante para mim, né? E a gente perdeu um pouco disso. Então, acho que a gente está voltando muito lentamente, mas eu acho que o minimalismo, no sentido de estilo de vida, já mostra isso pra gente, porque tem o minimalismo como cultura, como design, que é uma coisa bem mais clean e tal, mas não estou falando disso, estou falando do viver com menos e também a gente até abordou esse tema num podcast que a gente gravou aqui, que é o subconsumo, que é você ter aquilo que realmente te faz feliz e não para mostrar para os outros, Exatamente. né? E a gente vê muito isso na arquitetura. Dos modismos, dos ripados, da época do industrial, da época da madeira, parede, teto, chão. Então, assim, são tendências que acabam vindo, né,
de vários lugares, inclusive a gente que vai para Milão agora, a gente vai lá para ver essas tendências, mas assim, a gente tem que entender o que faz sentido para cada família, né? Sim. E baseado nisso, a gente tem que bater esse papo para que os profissionais e também as pessoas, os clientes finais, entendam que quando eles foram procurar um escritório de arquitetura, eles foram através de uma foto ambientada. Ou seja, eles viram um projeto, uma foto, Pinterest, Instagram ou através de uma indicação, era um projeto que tinha decoração. Então a decoração faz parte da entrega do profissional de arquitetura, mas muita gente não consegue, né? Sim. Vocês conseguem entregar o projeto finalizado, o cliente faz a produção, você consegue tirar foto ou não é sempre? Bom, eu vou falar da minha experiência, tá? Não é sempre que você consegue. Por quê? Porque as pessoas, elas começam a obra, elas começam a reforma da casa com aquela empolgação e com aquele... elas querem fazer. Aí, quando chega uma certa parte, uma certa fase, parece que o dinheiro vai diminuindo, né? O dinheiro e, às vezes, a paciência. E aí a pessoa só quer entrar. E muitas vezes você não consegue. E eu acho que é aí que está a importância do profissional. Porque quando a decoração entra lá no início, junto com o desenvolvimento do projeto, e o profissional tem uma experiência de fazer um planejamento de obra, ele não vai deixar com que isso aconteça, entendeu? Porque você vai mostrar para o cliente que todo aquele projeto, que a decoração faz parte do resultado final. Ela não é um acessório, ela não é um a mais, ela faz parte para que o resultado que ele queria, ele obtenha, entendeu? Então, eu acho que isso é muito a importância do profissional, de ele sentar com o cliente, de ele explicar todas as fases, de ele extrair do cliente exatamente o que ele precisa para aquela casa, e aí mostrar para ele que tudo é um processo e tudo faz parte para que ele tenha um resultado final adequado e que é aquilo que ele queria. A decoração não é um plus. A decoração, ela faz parte do projeto, entendeu? Então, assim, quando você fala, aquela cortina, ela não é só um revestimento da parede, ela não é só um enfeite. Ela faz parte do projeto, porque aquela cortina, ela vai fazer, sim, que ela foi especificada de maneira que o seu ambiente, ele não precise de usar o ar-condicionado muito do ar-condicionado o tempo todo. Então, ela tem uma função, ela faz um controle de qualidade, de claridade. Então, ela tem uma função, ela não é um enfeite da casa. Embora muita gente ainda porque a cortina ou o tapete, isso é tudo decoração, vamos deixar para depois. Não, ela tem que entrar junto, ela entra junto. Isso... Ainda mais para o profissional, né? Porque a gente faz um trabalho que a gente quer documentar. Porque é através desse trabalho que outros clientes virão. Exato. E aí, se a gente não consegue chegar nesse momento, porque é o que você falou muito importante, né? A gente lá na loja, a gente fala muito da venda no começo. Então, assim, você vai fazer uma planilha orçamentária, você vai contar essa história de que o profissional, o cliente foi através de uma foto ambiental, então tem essa entrega. Exatamente. E você, na loja, a gente criou um método que facilita isso, que é, você pré-compra R$5.000, você deixa um crédito de R$5.000 e você vai garantir essa ambientação lá no final. Então, isso é só produto, isso não é serviço, não tem valor de serviço. Mas por que isso é importante? Porque lá no começo, que eu chamo de momento do amor, tá tudo fácil. Então, R$5.000 é muito pouco perto de tudo que ele vai investir. Assim como tem gente que acha que vai fazer sozinho uma reforma sem projeto. Verdade. E aí, o projeto é o quê? 5% do valor do que ele vai investir num apartamento e quanta coisa pode dar errado, né? Então, faz o projeto e já reserva a decoração. E aí, piso ele vai ter que colocar, marcenaria ele vai ter que fazer, marmoraria ele vai ter que fazer. Mas a decoração, ele pode não fazer. Só que se ele já pagou lá no começo, ok. E o profissional chega no fim e ele lembra, agora eu quero fotografar. Sim. E qual é o grande problema? Que aí o cliente não tem mais dinheiro, o cliente vai fazer ambientação, só que ele vai fazer o quê? Ele vai comprar aleatoriamente produtos né? E hoje a gente fala muito sobre a essência desses produtos, né? A história daqueles produtos.
Então, assim, a história da decoração da casa dele tem a ver com afetividade, tem a ver com memórias de viagem e outras coisas que as pessoas esquecem. E aí tem também o desgaste, né? Porque o momento do amor é quando você está fazendo um projeto, apresenta a planilha e tal. Só que aí tem o momento da dor, que é a reforma. E muitas vezes durante a reforma, a relação estressa, por causa, às vezes, de um fornecedor, Exato. por causa de, sei lá, o cliente está numa Razões. expectativa, né? N coisas. Mas se você já tem ambientação reservada lá no começo, ele vai fazer, porque ele não vai jogar aquilo fora. Exato. E aí a gente reata laços ali, mesmo que o profissional não participe, mesmo que a loja vá lá e faça essa ambientação e vai fazer as fotos, e aí você vai ter esse material, mas muitas vezes é nessa hora que o cliente fala, puxa, agora que eu tô vendo a entrega, porque já passou o momento do estresse, agora que eu tô sentindo essa casa como minha casa, né? Você também acha que é isso, Dani? Sim, Que falta? muitas vezes o cliente chega e eu falo, realmente você quer um projeto capa de revista? Né? Capa de revista é exatamente isso que você colocou, perfeito, né? Aquela foto que compõe tudo, mas ele não sabe o que é compor tudo. Então, assim, eu falo para ele, essa fase do amor comigo não dura muito tempo, porque eu já vou detalhar todo o projeto, com todos os orçamentos, e eu já vou chegar dar um baque nele. É disso que você está falando? É isso que você quer investir? É isso que dentro do brief, dentro do conceito que nós conversamos, do prazo que te atende, dos valores, né, da qualidade, é isso aqui que você quer? Opa, então pera que eu vou dar um passo atrás. Então eu preciso dessa dimensão. Eu faço muito projetos à distância que a gente não pode entregar e gerar expectativa e não entregar a realidade. Ela tem que andar junto, a expectativa e a realidade, né? E a planilha orçamentária realmente é o que faz toda a diferença aí do cliente entender aonde que ele quer chegar com esse investimento. Então, até 6 meses é isso que você precisa para morar. Depois você pode fazer devagar, mas para ficar aquele projeto capa de revista que nós chamamos, você tem mais 6 meses de caminhada para você adequar com esses outros orçamentos. E assim ela tem a dimensão total, né, da obra, da reforma. Sim, sim. E eu sinto também que muitas vezes o profissional ele não sabe a hora de colocar e não sabe como colocar. Eu tenho situações que a gente vai fazer a produção na casa do cliente ou que o profissional vai na loja e pega, e aí o cliente nem sabe que ele pode comprar, né? Acontece isso. Tipo, não é para foto. E então é uma falta primeiro, de lisura com a loja, né? Porque a loja tá ali, ela tem que vender, né? Claro. Muitas delas emprestam os produtos para fazer a produção, coisa que a gente parou de fazer lá no Decorando. Por quê? Porque volta lascado, porque o cliente, a gente fez uma curadoria totalmente diferente, porque a pessoa tira foto do que está ali e tenta achar na internet mais barato, né? Então tem essas coisas que são ruins, né, para gente que tem um negócio. Mas também é ruim para o profissional, porque acaba com o projeto dele uma decoração mal feita. Quantas vezes o profissional me procura e fala assim, nossa, eu queria fotografar, mas a cliente trouxe um monte de coisa do Paris. Ai, sabe, a gente mudou a curadoria só trazendo, a grande maioria dos nossos produtos são produtos de artesão brasileiro, de designer brasileiro, coisa que é mais difícil de achar na internet, justamente por causa dessa questão da pessoa sempre pensar no mais barato. É um problema sério essa lei de Gerson, né? Tipo, levar vantagem em tudo é complicado. Mas, quando a gente vende lá no começo, é importante. E falando mais um pouquinho sobre decoração, né? A decoração envolve tudo, como você falou, de cortina, papel de parede, almofada, manta, persiana. Isso faz parte da decoração, mas também o afeto. Uma ambientação, por exemplo, sensorial, como a gente faz. Eu lembro do seu ambiente que tinha o cheiro, que tinha a questão da música. Então, isso, quando a pessoa... É legal fazer a ambientação quando o cliente não tá, né? Porque quando ele chega, ele sente aquele cheiro, sente a musiquinha tocando, a iluminação correta e a decoração feita. Aí sim, você tem um pertencimento de que aquela casa é sua casa, ou que aquele escritório é o escritório que você fez para os seus colaboradores trabalharem e terem não digo uma rentabilidade, mas uma produtividade muito melhor, né? Exatamente. Porque hoje em dia a gente tem que se preocupar com isso também, que estejam bem na parte de trabalho, que estejam bem alocados, que tenham uma área de descompressão, que tenha mobiliário adequado ergonomicamente, tudo isso, né? Então, eu acho que assim, eu tenho uma pergunta aqui, né? O que define uma boa decoração? Quais são os princípios fundamentais que não podem faltar num projeto? Harmonia de cores, proporção,
funcionalidade, porque cada família é única, umas têm pet, outra tem criança, então precisa entender o perfil de cada família, de cada morador, às vezes é um solteiro, que precisa de multifuncionalidade, né, na utilização do espaço, se é uma pessoa que faça muito home office, ela tem que ter um ambiente mais tranquilo, com uma acústica, então proporção, acredito que aí é uma proporção, harmonia, funcionalidade, chaves aí para a gente comandar um projeto. Sim, sim. Eu concordo com a Dani. Cada projeto é único, né? E cada projeto tem que ser feito para aquele cliente, para as necessidades daquele cliente, né? Daquela pessoa. Porque muitas vezes, deve acontecer com você também, às vezes a pessoa vem toda empolgada com uma foto de revista. E aí ela te mostra um ambiente, e aí você já fez um briefing dela, aí você fala assim, você acha que isso vai funcionar para você? Porque, olha, tem isso. Isso funciona para você no seu dia a dia. Vamos pensar. E aí que está a importância do profissional, né? Da experiência do profissional também entender o cliente e fazer com que o cliente se entenda. É um processo até de autoconhecimento mesmo, quando ele está desenvolvendo um projeto. Porque, às vezes, o que ele vê ali numa revista, para ele não funciona, para o dia a dia dele não vai ser legal. Então, eu acho que, assim, uma boa decoração também é isso. Não adianta eu querer colocar uma prateleira cheia de bibelô, toda bonitinha, que a pessoa tem um gato. Ou então, se a pessoa é super ocupada e ela não tem uma pessoa que ajude em casa, aquilo lá vai virar um horror, entendeu? Não vai funcionar para ela. Então, assim, a decoração mesmo, né, toda essa parte, você tem que ter muito o conhecimento do seu cliente, porque o que funciona para um não funciona para o outro. Exato. Por exemplo, plantas, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, eu adoro verde, mas assim, ela não cuida. Vai morrer tudo, tudo. Então, às vezes, eu não sou muito adepta à planta artificial, mas em alguns casos é o melhor a fazer, gente. Principalmente corporativo, né? Às vezes porque você quer fazer a pessoa não vai conseguir cuidar. Como é que você vai fazer um jardim no teto e alguém vai regar numa... Não né? vai, não é prático, não é funcional para o dia a dia, não é legal para aquela pessoa. Então, por isso que, assim, é importante o profissional entender o contexto, a rotina, o dia a dia do seu cliente, para poder até abrir os olhos dele, porque às vezes na empolgação fala assim, eu quero isso, quero aquilo. Eu falo, filho, olha que não vai resolver, para você não vai ser legal. Vem com imagem de referência, porque aquilo agrada aos olhos, né? Tipo, exatamente. Você pode olhar os decorados, todos eles têm o mesmo mood, né? O mesmo, porque aquilo é uma coisa agradável de ver e todo mundo curte, né? Por isso que tu vai em tons mais claros e tal. Exatamente. Aquele que ousa um pouco mais, ele já começa a nichar um pouco, né? E aí, tipo, não é para todo mundo. Exatamente. Mas assim, aquilo, às vezes a pessoa gosta visualmente, mas aí você tem toda essa questão da praticidade, da circulação, de quem vive, né? Você coloca um murano e tem uma criança numa parte baixa do móvel, sabe? Então isso tudo tem um porquê e um senão, né? Que a gente tem que olhar na decoração. Mas eu acho que mais que isso também é essa questão primeiro, do menos é mais, do subconsumo. Você não precisa encher de coisa na prateleira, você sabe? E segundo, que é o afeto mesmo. Quantas vezes a gente viaja, quantas memórias de família, tipo, ganhei isso aqui da minha avó, ou uma manta, sei lá, alguma coisa que alguém fez para você com carinho, né? Ou você comprou em uma viagem e tal, e você não usa para usar uma coisa feita na China, produzida em massa. Né? Só porque fica bonito. É para você ou é para alguém ver, né? Exatamente. A casa é sua, né? É para você morar. Sim. Ou é para quando você vem, fotografar. ou para você mostrar para quem vem na sua casa, Sim. né? E às vezes o erro é do próprio arquiteto, né? Sim, que às vezes especifica isso. Porque também tem aquela coisa, não, eu quero fazer um negócio totalmente clean, porque é para foto, para revista, para não sei o quê. Sim, você pode até fazer cenograficamente, mas aquele cliente mora ali. Aquela pessoa, aquela família mora ali. E ele? O que ele acha? Exatamente. Né? Aí um briefing bem detalhado, né? Tem justamente uma pergunta aqui na nossa pauta que é: quais são os principais erros que as pessoas cometem ao decorar um ambiente? Como evitar equívocos desde o início?
Nossa, tem um monte de erro, Tem. né? Nossa, proporção, tamanho. Tamanho, exato. E mistura de estilos. Às vezes ele não consegue identificar o próprio estilo dele, porque às vezes ele herdou muitos móveis ou comprou tudo muito às pressas, né? Porque se mudou de apartamento. Então, ele precisa entender qual que é o estilo que ele gosta, qual que é a identidade dele no apartamento. E isso é o nosso papel, né? De descobrir, Exatamente. conversando e apresentando possibilidades de que é esse o estilo, é aquele, ou o que você tem, você quer fazer um mix com móveis mais contemporâneos, né, para ficar um neoclássico. Então, assim, precisa entender qual a identidade do cliente ou da família para que a gente possa entender também a questão de escolha, porque o maior erro é a mistura de cores, de estilo, de móveis de tamanhos errados que vieram de outros lugares. Então, tudo isso tem que ser organizado no projeto. Querer aproveitar tudo, né? Exatamente. Ao É um mesmo planejamento, né? Ao Não mesmo tem. tempo que eu acho que não tem muita regra, às vezes. Eu digo porque a gente vê essa tendência contrária, não uma tendência, mas a gente vê que tem um movimento também do maximalismo. Exato. A pessoa que coloca tudo colorido e tal, também tem um estilo assim. Só que não é o que todo mundo quer, não é o que agrada a todo mundo, né? E às vezes a nossa função também é educar. Assim como tem, sei lá, eu vou querer ensinar alguém que é um consultor financeiro a fazer aplicação. Em Bitcoin, né? Em Bitcoin. Aí, né? Aí a pessoa vai lá no TikTok, olha, compre Bitcoin, não sei o que, o cara vai lá e compra Bitcoin. Então, a mesma coisa eu acho que a gente tem a função de orientar. Claro que quando o cliente deixa, porque também tem clientes que não deixam, que eles querem o que eles querem e acabou. Eles contratam só para falar que contratou, mas, né? Mas tem clientes que são muito flexíveis e que confiam muito. E esse é o melhor cliente pra gente. Que é o cliente que fala, olha, eu te contratei, eu confio em você, tal. E a gente vai fazer, porque aí tem um bom briefing, porque aí tem o saber daquela família, ou daquela pessoa, daquele cliente, ou daquela empresa. Então, isso faz toda a diferença, né? Agora, quando a gente fala de erros comuns, é justamente isso. Coloca um vaso pequeno com uma planta grande, coloca tudo colorido, um monte de coisa num lugar e aquela quantidade de bibelôs, porque a gente também está falando de memórias de viagem, mas pega aqueles 500 com a bolinha de vidro em cima que sai nevezinha e sabe, tudo quanto é tranqueirinha tem ali. Você vê em casa de vó isso? Vê. Remete a casa de vó isso? Remete. Sim. Qual é a tendência 2025 de decoração? Casa de vó. Só que não precisa ser exatamente isso. Né? Você pode trazer algumas coisas de casa de vó. E você pode organizar isso. Exato. Né? Você pode também, assim, é isso que eu falo da questão do profissional e dele ele ter essa relação íntima, entre aspas, com o seu cliente. Porque, vamos supor, eu já fiz projeto que a cliente tinha lá um monte daquelas baianinhas, né? E aí você fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer com... E ela queria, é dela. A casa é dela. Eu não tô fazendo a casa pra mim. Eu já peguei uma com coleção de coruja. Mas aí, no final, nossa, ficou lindo, porque a gente fez uma vitrine para todas elas. E aí colocou em destaque aquilo. E ela ficou satisfeitíssima. E ficou super pertinente, ficou super legal dentro do projeto. Sim. E era a essência. Então, assim, eu acho que é isso que cabe a nós também fazer. O cliente, às vezes ele quer algumas coisas que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí você vai estudar e vai achar uma solução para aquilo. E respeitar, né? E respeitar. A casa é dele. Eu costumo sempre falar assim, gente, eu não projeto para mim, eu projeto para o meu cliente. Quem vai morar é ele, não sou eu. O que eu tenho que fazer é orientar a melhor forma, uma melhor estrutura. Eu não deixar ele fazer uma besteira, porque de repente vai comprar lá um sofá de 4 metros para uma sala que tem 3. Filho, não cabe, né? Vamos tentar. Mas assim, a casa é dele. Sim. Eu não posso interferir nisso. Se ele gosta, eu adoro, né? Eu não sou muito clean. Não sou muito clean, assim. Eu tenho uma certa dificuldade de fazer projeto muito limpinho, assim, muito minimalista. Porque eu acho que as pessoas têm coisas, gente. Elas têm que ter. E há uma diferença entre ter coisas e ter tralhas. Né? Não, sim, com certeza. Né? Porque tem gente que acumula coisas que não tem sentido. Que não tem importância, que não tem. Mas existe. Gente, é difícil você pegar uma pessoa de 40 anos de idade que ela não tem nada. Ela não tem nenhuma recordação de nada. Falou, gente, você viveu aonde todo esse tempo na sua vida? Também tem a pessoa que não tem apego, né? Tem.
Tem a pessoa que não Também. tem apego. Mas assim, eu acho que o máximo, eu tô adorando essa fase assim do Eu lembro de ter maximalismo, ido porque numa casa cor, onde eu vi um ambiente do Sig, né? ele é Aí eu eu sou falei, fãzaça cara, dele. que loucura, né? Porque o papel de parede é, uau, coloridaço. Sim. E a gente vê isso também em alguns profissionais quando a gente acaba visitando casa cor, mas são muito, muito poucos, assim, Ousam. que tem essa ousadia, né? E também quem gosta, né? É, Mas a casa, ela é um pouco disso, né? Ainda mais quando a gente olha para a Europa, quando a gente olha para um país antigo e que as pessoas têm essa coisa do guardar, né? sim, E das memórias, né? Inclusive a gente tem um item aqui na minha pauta que fala sobre o impacto emocional da decoração, né? Porque é isso. Às vezes a gente vê um livro antigo, sei lá, um vaso que eu tenho coisas assim na minha casa que herdei de tipo, era da minha avó, que passou para minha mãe, que passou para mim, sabe aquela, e também máquina de costura antiga, máquina de datilografia antiga. Isso não tem a ver com minimalismo, né? não. Mas tem a ver com a sua vida. Então, Memória por isso que eu digo afetiva. que não tem muito regra, né? Do tipo, olha, eu Exatamente. tenho que ter uma casa toda branca, bege, cinza. Não, não. Isso são. E aí eu acho que as pessoas têm que desmistificar um pouco isso, né? Eu acho que mais do que memórias afetivas é você ter um coração ensinável. Se o cliente ele entende, ele aprende junto com você a se identificar, ele consegue sim criar um caminho junto com você onde chega uma decoração que agrada a ele, que agrada o projeto, que você não fique, poxa, não vou fotografar mais esse projeto porque não ficou o gosto do escritório, né? Ou não tem nada a ver com esse cliente e ele bagunçou tudo. Eu acho que se ele tem esse coração ensinável, se ele quer aprender, sabe, você consegue sim trilhar um caminho muito, muito feliz com o seu cliente. Porque se a gente consegue fazer isso com o resto, né? Tipo, olha, o revestimento. Qual é a tendência? Por que nós estamos indo para esse revestimento e não para aquele? Sim. Hoje a gente está voltando muito em várias coisas, né? Desde o caquinho, no caso de revestimento, até aquelas pastinhas antigas e tal, que às vezes você vai lá, cobre com argamassa e coloca um porcelanato 1 por 1 chapado, e você tinha uma coisa linda no piso, ou um próprio ladrilho, coisas desse tipo. Então, é um processo de ensinamento, de aprendizado para o cliente, entender que tudo tem história, né? E para que a gente faz projeto? É para curtir a casa, não é isso que eles falam para a gente? Eu quero receber. Aí a gente abordou isso no outro episódio aqui. Tá, mas quantas vezes você recebe? Né? Exatamente isso. Então, assim, faz para você, não faz para os Não faz outros. Não pros precisa ter 12 lugares na mesa se você não vai receber 12 pessoas. Tenha talvez flexibilidade para ter isso, mas não que fique ali um negócio engessado e tal, que você nunca vai usar, que às vezes atrapalha a sua circulação. E curta aquela casa. Tenha prazer de chegar de noite, no fim de semana, e assistir uma série, em receber realmente uns amigos ou família para comer, né? E a decoração tem que combinar com tudo isso, né? Tem que conversar com tudo isso, né? Que a bola da vez é o conversar, né? E também não precisa ser nada absurdo de caro. E aí também entra a questão do minimalismo, porque às vezes você quer ter uma peça de um designer assinado, de um artista, de um pintor, ok, mas você não precisa ter 10, né? Então investe naquilo que é importante para você e coloca, mas você não precisa comprar um monte de decoração. E aí é óbvio que entra o nosso expertise nisso, né? Essa coisa da decoração acessível também eu acho importante falar, porque todo mundo acha que sabe, tem muita gente que faz sozinho, mas tomar esse cuidado com coisas produzidas em massa, sabe, tendenciosas, que você vai lá e todo mundo tem o mesmo produto, né? Tóxicos às vezes. Sim, sim, sim. Ou feitos com um trabalho escravo, Sim. né? Isso a gente tem bastante, né? Não só eu acho que não só na nossa área, né? Se fala muito da área da moda, né? Com essa questão da moda ser feita em outros países que utilizam trabalho escravo, trabalhos de criança, mas isso acontece também nos produtos de decoração, né? Com certeza. E isso é muito importante a gente ver. E eu acho que as pessoas têm ficado mais atentas a isso. Saber o que está por trás, né? Porque como com essa globalização e com essa coisa de a gente ficar sabendo de tudo que acontece no mundo, as pessoas estão mais atentas à questão né, da própria sustentabilidade. Então, assim, poxa, eu vou comprar
sei lá, um piso de bambu, mas ele vem lá da Tailândia. É sustentável isso? Tem certeza? Porque assim, sim, é de bambu, mas todo esse E o transporte, carbono, né? né? Será que isso realmente é uma coisa ou é uma falsa sustentabilidade, né? Eu acho que as pessoas têm ficado um pouco mais atentas a essas Esses informações, a níveis de essas questões. sustentabilidade. E essa questão que você falou, eu não preciso ter um monte de coisas, eu posso ter uma muito boa, Sim. né? É uma peça de um design assinado. Não preciso ter 10 dele. E outra, não para mostrar para ninguém. E não é porque eu gosto Eu daquela gosto daquilo, peça, então é uma história, né? né? Sim. Saber que está por trás, por exemplo, várias peças lá da loja, a gente sabe quem é o artesão. Então, Que é tipo, muito olha, legal essa isso. pessoa aqui, a Adriana, faz essa jaca de barro assim assado. Brasilidade. Brasilidade. Aí você vai entender quem está por trás daquela peça de Sim. madeira que é esculpida à Lindo. mão e tal. Então, você está valorizando, primeiro, o que é nosso, que é um grande erro nosso. A gente tem muito pouco essa questão da Sim. valorização do que é nosso. Sim. A gente tem designers maravilhosos, tanto de mobiliário como de objetos e outras coisas. E a gente tem a manualidade, né? A energia que está ali, aquilo foi feito por uma pessoa, às vezes pensando em alguém, ou como ela pensou naquela peça, para que serve aquela peça, né? E a usabilidade também. Então, por exemplo, tábuas de cozinha são utilizáveis e são decorativas. Exatamente. Então, a gente precisa prestar mais atenção nisso, né? Agora, as pessoas falam sobre acessibilidade, né? Acessibilidade na questão de grana, né? O que vocês acham que, para quem não tem um grande orçamento, que é essencial para uma decoração que fique minimamente boa, mas sem gastar absurdos? O que é essencial ter numa casa relacionado com essa questão do aconchego da decoração? Eu acho que acredito pela paleta de cores de uma boa pintura, com efeitos, né, geométricos dentro da paleta de cores que a pessoa se identifica, né, que traga aí a identidade dela, tecidos, almofadas, até objetos feitos pela própria pessoa, né? Então, assim, que ela faça ela mesma, às vezes reaproveita móveis que é da família e pinta numa cor que está dentro do estilo dela. Eu acho que isso dá um up no apartamento, sim. Tem coisas simples, né? Eu lembro de, por exemplo, tem gente que fala da capa do botijão que tinha antigamente, né? Ou do pintinho que tinha na boca do bule ali, né? Até isso tem a ver. A minha mãe ela é super de manualidades, né? E ela faz um suplás que ficou super famoso no YouTube quando a menina do Clube Casa foi gravar com ela, deu 6 milhões de views. Uau. É um suplá feito com saquinho de mercado. Que ela recorta o saquinho de mercado como se fosse uma linha, ela vai juntando, cada suplá vai mais ou menos umas 30 sacolinhas, e ela faz como se fosse uma linha e faz um crochê. Nossa, aquilo e começa a fazer bacana. E tal, e é super legal. E ela faz cobre leito com tricô, com crochê, né, aqueles quadradinhos coloridos e tal. Então isso tem a ver com história, tem a ver com energia, com carinho que foi colocado naquela peça, né? Sim. Assim como as pedras têm energia, né? Que a gente às vezes tem um objeto, hoje em dia está usando muito tampo de mesa com pedra, bandejas com pedra, então isso mesinhas tudo, laterais, mesinhas laterais, tudo isso tem uma energia de milhares de anos naquela formação. Então a gente tem que valorizar, mas também não precisa comprar 10, né? Vamos lá, né? O que é legal, o que é funcional, o que é prático, o que dá para eu usar, mas que tenha uma coisa boa, né? E que quando eu vá receber seja ok e tal. E quando a gente fala de decoração acessível, cara, o filtro de barro é uma decoração acessível. Que dura anos, né? Um vaso de barro, de cerâmica feita à mão, é um negócio fantástico. Às vezes você pega uma peça dessa, num ambiente todo clarinho, com uma flor natural, ou uma vegetação, cara, faz toda a diferença, né? E fora que essa peça, por exemplo, um vaso de barro, né? Você pode estar trazendo para sua casa uma peça que foi feita numa comunidade local, então você está incentivando todo o trabalho dessa comunidade, ajudando essa comunidade. Às vezes é um tipo de peça, um tipo de trabalho que é específico daquela região. E é muito legal isso para a gente, quando a gente vai apresentar essas propostas para o cliente, também saber a história das peças, do design, porque isso agrega valor, né? E aí o cliente
ele entende o porquê ele está comprando aquela peça, né? E aquela peça não é se torna não um simples vaso, não é só um vaso. Tem toda uma história, né, por trás daquela peça. E é muito diferente. E às vezes é até legal porque o cliente, de repente, quando chega alguém na casa dele, ele vai contar aquela história, né? Passa a ser um foco, né? Ah, virou a atração, né? Entre aspas, a atração da casa. Quando a gente mudou a curadoria na loja, a gente falou muito sobre isso, né? Tipo, cada profissional ou cliente final que ia até a loja, eu explicava, olha, esse artesão aqui chama Curral da Cor. Eu conheci quando eu fui para uma semana criativa de Tiradentes, eu fui até uma outra cidade chamada Prados, aí lá me indicaram para falar com o Marlon, aí eu conheci o Marlon, vi a família dele trabalhando e fazendo aquelas peças de madeira, e aí ele estava com algumas peças na semana de Tiradentes ali, e eu falei, cara, como é que funciona o seu trabalho? Ah, você faz o pedido, a gente faz a produção e tal, e comprei algumas peças dele, só que aí tem um outro lado, que é o lado da valorização de tudo isso. Não é todo mundo que valoriza. Não. Aliás, muito pouca gente valoriza isso. As pessoas de um certo poder aquisitivo, e não é só aquisitivo, mas de inteligência também, valorizam ter uma peça dessa, porque é uma peça que ele fazia cachos de banana de madeira do tamanho dessa mesa, ebanizada, com uma banana dourada e o resto todo preto. Coisa mais linda. Então, isso tem uma história para contar por trás da peça, que o cliente vai contar e vai falar, olha, isso daqui eu comprei numa loja tal, mas é de um artesão assim, essa. Então, não precisa ser o quadro de Picasso, mas tem muita gente boa que faz um trabalho manual sob medida, né? Então, mas você não acha que isso também faz parte do nosso trabalho? De gente, porque às vezes o cliente, ele pode até não valorizar porque ele não conhece. E aí que eu acho que entra o nosso trabalho. E eu falo muito que a gente deveria ter psicologia na faculdade, né? Porque, assim, é um trabalho muito de orientação mesmo, de você chegar e conseguir mostrar para o cliente. Então, você fala, vou te levar num lugar, e aí você chega lá na sua loja, eu chego lá com o meu cliente na sua loja, você me explica da onde vem aquela peça. Então, porque às vezes o cliente, ele não valoriza, porque ele também não conhece, ele desconhece isso. E eu acho que esse é um trabalho que nós profissionais temos que fazer, a educação para o cliente. Porque é um mix também, né? É óbvio que essa peça é mais cara do que uma peça feita em máquinas. Em massa. Com certeza. Né? Então a pessoa, primeiro, o cliente que está olhando o preço, ele já para ali. Para começar. Aí, mas também ele tem que olhar que ele não precisa ter um monte daquilo, é o que a gente estava falando. Se eu tenho um centro de mesa, que é esse cacho de banana, ou ele tinha uma peça lá que era uma folha de bananeira de madeira gigante, linda, preta e tal. Falei, cara, você tem uma peça dessa na sua casa, já vale por um monte de outras coisas, porque também não adianta você querer chamar atenção para tudo, chama atenção para aquilo que realmente vale a pena e você tem história para contar. Exato. É o que eu falo, quando o cliente ele pensa raso, ele vai pensar curto prazo e o investimento é o principal dele, né? O financeiro. Mas quando ele tem mais profundidade, ele entende do ecossistema que ele vai estar envolvido, ele pensa a longo prazo, é mais sustentável, então ele consegue entender que o investimento não é o fator relevante, ele precisa sim considerar, mas a questão do ecossistema vale mais, porque tem famílias por detrás. É o bem-estar da casa dele. É uma coisa que eu vejo o europeu muito mais preocupado, né? Com a questão de quem está por trás daquilo, da sustentabilidade e tudo isso, né? E vejo também que é uma coisa que eu fui aprendendo, mesmo que seja para investimento, né? Que hoje está nessa época de estúdios, todo mundo fazendo estúdio e tal. Quem tem o diferencial é quem vai realmente ter a diferença, ter o diferencial para poder vender ou alugar. Então, o que eu vejo eu tenho estúdios, vou alugar Airbnb, então faz de qualquer jeito. E não é assim. Não. Porque o cara que tem um legal, que tem uma decoração legal, que está preocupado com o hóspede dele, que é a experiência, né? A experiência que faz toda a diferença, não é o objeto. Então, quando uma pessoa vai na minha casa, ele se sente acolhido e essa é a experiência. O cheiro, a música, a iluminação.
tanto para quem é o dono daquele projeto, mas também para quem vai entrar naquele projeto. Qual é a sensação que você quer passar quando alguém entra na sua casa? Que é Exato. a sala é o coração da casa. Então, qual é a sensação que você quer passar, né? Exato. E para isso não pode ser raso. Não pode ser. Não pode ser raso, né? Vou falar mais uma questão aqui, né? A decoração desde o início. Muitas pessoas ainda veem a decoração como um toque final, mas na realidade ela deve ser planejada desde o início do projeto. Como arquitetos e designers podem integrar a decoração ao planejamento geral? A gente falou um pouquinho sobre a planilha e tal, mas por que que eles não conseguem colocar isso? Você acha que é um problema desde a faculdade ou que é um problema que eles não focam? E aí eles focam no que ou que dá mais dinheiro ou que é mais bruto, né? Que é a obra em si, o revestimento, a marcenaria, os móveis soltos, e a decoração é para fazer foto. Você falou os profissionais. Os profissionais. Bom, acredito que é uma falta de conhecimento do processo de tudo isso, né? Desde a fase do projeto, que às vezes eles, na ânsia de pegar um cliente, de resolver rápido, de querer entregar, ele não entende a profundidade de cada etapa e as técnicas de aplicação numa obra, né? Então, tudo isso acaba não conseguindo chegar no final que ele imaginou. E o cliente se frustra no meio do caminho porque não conseguiu financeiramente, né, concluir a obra. Mas entender de todo o processo, as técnicas, prazos, tempo de cura de cada produto, de aplicação, é que vai sim conseguir chegar numa decoração. E apresentar isso para o cliente de forma clara. Que investimentos existe cenário A, B e C. Qual desses que você quer estar, né, e investir? Isso. Eu acho que o planejamento é a base de tudo, né? Porque quando você apresenta uma imagem para o cliente, né, um 3D, a gente apresenta ele todo decorado. Sim. Então, você tem que planejar e conversar com o seu cliente e mostrar que se ele quer aquele resultado, a decoração faz parte daquilo. Eu sempre falo assim que é a alma, né? É quando você dá realmente vida para aquele ambiente, é quando você entra com a parte de decoração. Investe, né? É como se você imagina uma mesa sem um centro de mesa. Exatamente. Um sofá sem uma almofada. Exatamente. Tá pelado, né? Quando você não tem verde na casa, quando você não tem um objeto... Assim, parece que não tem alma, fica uma coisa sem vida, quando você coloca um objeto que o cliente escolheu, aquele objeto faz parte, ele mostra o seu cliente ali, né? Mostra a pessoa. Então, aquilo tem que fazer parte do ambiente. E o que eu não me conformo é justamente isso, porque quando você mostra o seu 3D lá no início, o seu cliente aprovou aquilo decorado. Então, a decoração tem que entrar no planejamento. Ela tem que fazer parte daquela planilha orçamentária. Então, mas mesmo e aí assim, que tá o erro. Mesmo assim, se ela só faz parte da planilha, chega no fim, o cliente usou o dinheiro para as outras coisas e ele acaba deixando isso para o final. Mas você faz certo deixar reservada a decoração. Então, se você paga isso lá no começo, ele não vai deixar esses 5 mil reais para depois. Mas eu posso te falar uma coisa, que eu vejo muitos profissionais que não colocam a decoração dentro da planilha orçamentária. Nem na planilha, Então, porque assim, quando você coloca, sei lá, toda a obra vai dar 500 mil, o cliente já assusta. Mas se nesse 500 mil já está... a sua decoração... 5 mil em 500 mil, né? Já está a sua decoração, você consegue depois remanejar tudo, mas sempre considerando ela lá. O problema é que muitas vezes o próprio profissional deixa aquilo de lado. E tá errado, a gente não pode deixar isso de lado. Porque você tem que... É o que eu falei, você tem que mostrar para o cliente que ele comprou um ambiente finalizado. Ele não comprou um ambiente só com piso, parede... a janela, o teto Essa é a e entrega final, sofá. Na verdade, né? Essa é a entrega final. Então, ele quer aquilo finalizado? Pode até ser que ele não consiga fazer tudo de uma vez, mas ele tem que saber que ele tem que fazer. Mas é que com esse, né, no caso do decorando, né, com esse valor lá dos 5 mil, a gente vai levar 30, 40 mil,
Mas os 5 mil é para garantir a operação, porque tem todo um trabalho Claro. de logística, embalagem, Exatamente. encaixotar, fazer E de lista, curadoria levar, mesmo, né? curadoria. Porque Então, você não leva qualquer peça. exatamente. Tem uma Então, curadoria tem isso. dentro do projeto. Para você tem que saber que peças você vai levar para Sim, aquele projeto. Sim, inclusive É alinhando um com o profissional. trabalho isso, né? Quando o profissional está presente, a gente, olha, o que você imaginou e tal, e vamos, né? Mas 5 mil é a operação para fazer, ok. Mas a gente, primeiro, olha as duas vantagens que tem. Primeiro que ele já pagou esses 5 mil. Então, ele já uma parte já está ok. O profissional vai conseguir fotografar, vai conseguir gravar vídeo, vai ter conteúdo, né? Ele pode conseguir esse patrocínio com parceiros, inclusive, outros parceiros, outros fornecedores, porque todos eles querem as fotos, todos eles querem mostrar como é que ficou no final. E a gente vai levar muito mais, por quê? Porque precisa de muito mais para decorar. Sim. Mas aí o cliente vai escolher, só que ele já pagou aquele valor, então ele vai acabar consumindo mais, porque ele vai querer outras peças. O máximo que pode acontecer é ele falar, não, eu só vou ficar com aquilo que eu já paguei, mas aí você vai ter o ambiente todo decorado com muito mais do que aquilo e vai conseguir ter um conteúdo bom, que é bom para o profissional, para os parceiros dele, então ele consegue fazer essa entrega, mas ele tem que realmente, além de colocar na planilha no começo, já pré-comprar isso, né? Assim como você faz com a marcenaria, por exemplo. Sim. Você vai lá, fecha a marcenaria, os caras vão esperar, tá pronto para fazer medição, e aí, etc, etc, etc. Exatamente. E assim é com vários fornecedores. Então, acho que é uma mudança de mindset mesmo. Porque se o profissional paga, às vezes, R$1.000 numa sessão de fotos, né? Por que não... Eu tenho a opção de locação lá na loja, né? Mas a gente aqui não está nem fazendo o merchan da loja, a gente está falando de decoração. Sim. Então, assim, hoje em dia, eu acho que tem várias opções de fazer a produção, mas precisa realmente pensar isso lá no começo. Porque você pode locar e falar assim, olha, eu vou alugar isso daqui para fazer como você paga um fotógrafo, você vai lá e aluga as peças para fazer. Se o cliente comprar, ótimo, você não vai pagar essa locação acima de 5 mil, no nosso caso lá. Mas tem que fazer, você tem que fazer essa entrega da melhor forma possível. E aí envolve paisagismo, aí envolve o quadro, o tecido, tudo isso, né? Da cortina, o tapete, tudo isso. Sim. Mas eu acho que não é todo mundo que consegue. A gente vê que tem muita gente que... Porque também tem o seguinte, né, meninas? O métier de cada um, por exemplo, tem gente que gosta de fazer projeto. Sim, claro. Tem gente que não gosta de fazer ambientação. Tem gente que não gosta de obra. Tem gente que não gosta de obra. Tem gente que gosta de fazer só interiores, não gosta de arquitetura mesmo. Né? Então, tudo isso a gente tem que olhar. Mas tudo bem. Agora, não gosto, mas vou delegar para alguém que faça. Claro. Porque Considere, como é que eu vou mostrar para as pessoas o meu trabalho? Né? Sim, é aquela questão. Quando a gente consegue o profissional valorizar a decoração e o cliente entender, é como eu falo no curso Decor da Sala na Prática. Ele já vem treinado sabendo que ele tem que valorizar essa decoração para entrar na casa dele. Então o cliente ele vem mais treinado, ele vem já sabendo do que ele quer valorizar, do que ele vai investir, do que ele vai aplicar, porque ele já está com conhecimento. Então é importante o profissional valorizar isso e o cliente entender. A Dani falou uma coisa interessante agora, porque realmente, às vezes, o próprio profissional não valoriza essa fase. E se ele não valoriza, é difícil o cliente valorizar. Entendeu? É ele que tem que... tudo, você vê que tudo é o profissional, o centro é o profissional. Se o próprio profissional acha que aquilo lá pode ficar... vamos deixar para depois... não vamos pensar nisso agora. Como é que você quer que o cliente valorize? Se você mesmo não valoriza. Isso mesmo. A Dani pegou um ponto certo. Muitas vezes é o próprio profissional que não dá o devido valor, a atenção. Ele fez a imagem, e tanto é que ele fez a imagem... Colocou o vasinho. Um bloquinho do casoca. E às vezes ele escolheu lá ao caso. Eu tive uma experiência, vou contar uma experiência engraçada. Uma cliente queria uma... rede numa sacada. E aí eu falei, né, no escritório, falei, olha, precisa colocar uma rede na sacada. E aí o menino colocou uma rede que eu não sei, eu sinceramente não sei o nome. Sabe aquela que ela tem uma madeira assim grande? Uma madeira nas pontas, ela fica largona. Né? Ela fica larga, Sim. ela é diferente. Sim. Então, na hora de comprar, chegou no final da obra, vamos comprar a rede. Aí, vamos comprar uma rede. Peguei uma rede, levei, né? Vamos comprar a rede. Não, eu não quero essa rede. Aquela
que é a comum. Que Eu estava quero no... aquela que estava na imagem. Aí eu fui procurar a que estava na imagem. Falei, e Meu agora, Deus. aonde eu acho a bendita da rede? Essa rede aqui. Aí vai procurar a Da bendita da rede. Escandinávia. Você vê que... Então, assim, Porque as muitas... pessoas são visuais, para Exato. começar. E você vê a E se importância... você coloca qualquer decoração que não tem no Brasil, Então, ou que, por né? isso que, assim, o profissional tem que ter atenção, tem que dar valor à Sim. decoração, e o valor que ele dá também é já no 3D que ele faz, porque ele escolhe as peças ali que realmente serão, que você vai conseguir encontrar, né? Elas sim. são possíveis, Muitas né, vezes você de até serem não tem, né? Por compradas. exemplo, até de propósito, essas peças, por exemplo, que eu tenho na loja que são mais não, artesanais, aí você às vezes não vai É achar. referência. Mas Mas aí você tem que falar pro alguma cliente, coisa, falar, olha, algo parecido com isso, nem sempre é igual, exatamente. né? A gente vai fazer as escolhas depois São e peças tal, Mas você né? vê que às únicas. vezes você faz. Então, assim, o profissional tem que dar importância para a fase de decoração. tem. E aí Claro. ele consegue fazer com que o cliente também dê. Porque Entendi. se ele acha que aquilo lá. Não, a gente pensa depois. Pensa depois depois, e não aí o entra. cliente também não Sim. dá importância, acha que aquilo lá é. Uhum. É frescurite. Triste isso, né? É triste mesmo. Eu queria falar um pouquinho sobre o seu curso, né? Sim. Me conta um pouco como é que você chegou a essa conclusão de montar um curso sobre isso e o que tem lá dentro para a gente poder entender. É para o cliente final? É para o profissional? Como é que funciona? Durante a pandemia eu me ausentei bastante das obras, aí fiquei lá pensando, né, como compartilhar esse conhecimento aí de 20 anos que a gente veio fazendo mostras, participei 7 vezes de Casa Cor, fiz mostra Black, o cenário do Ronivon, tive o privilégio de participar da semana, de fazer um projeto para a Heineken na Semana Design de Milão. Então, assim, como compartilhar isso no digital? Então, eu vim pensando como que transbordar isso para os meus clientes, né? De forma que ele entendesse que a decoração é um fator importante. Então, no curso Decor da Prática, eu pego a sala como o coração da casa, né? E lá ele vai entender exatamente, todos têm mais de 14, 15 estilos de decoração, que ele vai entender profundamente o que é cada estilo, para ele se identificar. Sofá, mesa, cadeira, materiais naturais, pedras, iluminação, assim, é um curso completo que eu falo que eu compilei aí nesses meus 20 anos, né, em 40 horas de curso gravado. E ele está disponível, né, eu abri carrinho essa semana para vendas, fiz minha apresentação no sábado e ele está disponível para cliente final e para arquitetos ou designers recém-formados que querem entender um pouco mais de como aplicar a decoração dentro de um projeto sem deixar por último, né? Ele não é só bonito, ele faz parte da identidade do cliente, é o que mais representa ali, é uma boa decoração. E onde que as pessoas acham o seu curso? Hoje ela está na plataforma XGrow, mas se entrar no meu Instagram, @Daniela Colnag, ele vai estar no link da bio já, a página de vendas. O link, né? Isso. Muito bem. Eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso, né? Teve um tempo atrás que o Decorando o Meu AP, ele teve uma plataforma de projetos online, que acabou que a gente desativou ela porque não teve o resultado que a gente esperava, apesar de todo o investimento que a gente fez, que era uma forma assim mais barata e acessível de quem quisesse fazer um projeto em áreas até 30 metros, uma coisa mais visual mesmo, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente olha para esse cliente de uma renda, ou não vou nem falar de renda, mas que valoriza, né? Que é o cara que paga um projeto e participa do projeto e quer uma entrega completa, também tem o cliente que não tem essa possibilidade, ou que acha que não tem, porque hoje em dia está tudo muito acessível, muito mais fácil, mas que quer fazer um mini projeto visual de uma área, de um ambiente, né? Então era uma forma de entender isso. E sempre achei que a gente precisa educar, a gente precisa formar, a gente precisa dar dicas. E hoje tem tanta coisa na internet, mas tanta coisa, e as pessoas têm medo. Sim. Né?
Eu vejo muito isso, né? Às vezes são influencers bons de comunicação, super ali ativos no fazer selfie, falar, mas não tem profundidade com obra, não tem experiência com projeto, com atendimento ao cliente, né, com o consumidor. Então, assim, eu vejo que falta, assim, profissionais ir para o digital que tenha profundidade, que tenha conhecimento na área. E isso é o que vai fazer toda a diferença da gente realmente ensinar para o próprio segmento, né? Fazer com que outros amigos e profissionais também cresçam com expertise. Sim, sim. E quando a gente participou lá da mostra Morar Mais, que eu acho que fiz lá, sei lá, 15, 20 ambientes lá dentro. Todos, praticamente. Elas até me procuraram, vocês não querem entrar como parceiro oficial e tal. Por quê? Porque a gente via que as pessoas tinham dificuldade em conseguir, né? Tinham dificuldade em decorar. Especificar, né? E também tinha muito, a gente trabalha também lá com o paisagismo, né, o permanente e o natural em alguns casos, e aí tinha muito projeto que tinha paisagismo, tinha jardim vertical e tal, que também é uma outra questão, né, essa questão de qualidade de produto. Esses dias a gente mandou um orçamento para um cliente, ficou 3 vezes mais caro do que um outro, aí foi, mas não é possível, né, e aí eu vi que hoje em dia também tem o cara que importa vendendo direto para o cliente final. Então, isso acontece com várias coisas, né? E a gente vê que o momento econômico, ele tá estranho, né? Mas eu acho também que a gente precisa aprender a valorizar o que é nosso. A valorizar o que a gente pode fazer de diferente, sem exageros. Diminuir markup quando dá, fazer um bom projeto realmente baseado, porque eu também vejo muita gente que estoura de ser famoso e tal, mas que não tem esse conhecimento todo, né? E isso faz falta para quem vai receber. Quantas vezes a gente sentou aqui com arquitetos e com clientes, às vezes, que contratei o arquiteto famoso, mas eu nunca conheci o cara. Eu não sei quem é. Quem me atendeu foi o assistente do assistente do assistente. Né? Não que, é claro, a pessoa ficou com muito projeto, tá muito famosa e tal, mas, gente, a essência se você vende a sua imagem, né, você tem que estar lá, você tem que aparecer pelo menos na reunião inicial, na entrega, tem que dar atenção para o cliente. Sim. E aí, a gente já saiu um pouco da decoração, mas a decoração é a entrega, Claro. é o final, né? E aí a gente precisa ter essa preocupação, inclusive com como é que é feita essa entrega, né? Se eu fui lá e comprei um monte de... Eu vejo hoje profissionais comprando produtos direto do distribuidor, fazem um estoque, aí usam aquele mesmo estoque para várias decorações, coisas importadas, feitas em massa e tal, e, cara, só para tirar foto, né? Qual é a essência disso? Como é que você vai... Modismo. Mas por isso que fica aquele Instagram que parece que todas as fotos são iguais. Todas Sim. as obras são iguais. De vários profissionais diferentes, mas você olha o projeto, é tudo branquinho, tudo beijinho, tudo formato orgânico, e que agora a moda é o orgânico, né? Então a gente está falando de sofá orgânico, de objeto de decoração orgânico, de tapete orgânico. E o orgânico é legal, claro, a natureza não é quadrada nem retangular, a natureza é orgânica, né? Mas a gente também tem que entender que não é só uma tendência, né? E que às vezes não tem que ser orgânico. É o que a gente falou agora há pouco do maximalismo. Adianta ser orgânico de plástico? Pois é. Então a gente precisa valorizar um pouco mais o nosso trabalho, porque, sinceramente, hoje eu vejo o Instagram, todo arquiteto tá fazendo tráfego pago. Todo mundo tentando pegar projeto. Tem gente que faz projeto de graça, tem gente que faz projeto e cobra caro, mas o que é caro? E o que é de graça? Né? Então a gente precisa, na verdade, na essência, que as pessoas entendam quem está por trás daquilo. Né? E isso é muito difícil. Por exemplo, a Dani tem, acho que o seu escritório é o seu nome, não é? Sim. O meu, eu tenho um nome de escritório, mas as pessoas não compram da Interior and More. Elas compram da Patrícia Viegas. O projeto é meu. Entendeu? Sou eu que tenho que fazer. Elas não estão comprando de um escritório. Não, no final,
sou eu, né? Elas querem que eu as atenda. E mesmo quando eu tenho o costume de, no final de cada obra, fazer uma pesquisa de satisfação mesmo, porque eu preciso entender. Às vezes a gente tem medo de fazer a pesquisa de satisfação porque tem medo de ter alguma crítica. Mas até as críticas, você tem que ter a inteligência de pegar aquela crítica e falar, então, bom, aonde eu posso melhorar? Às vezes também é uma coisa que é só aquele cliente por causa dele. Mas, assim, se o negócio se repete, você tem que falar, bom, então eu tenho que melhorar nisso. E eu vejo que quando vem a pesquisa, as pessoas falam de mim. Não falam do escritório. Sim. É de mim. Então, as pessoas compram de mim. É muito da humanização, né? É a humanização que as pessoas mesmo. esquecem, que aí você vê nessas lojas que você compra da loja, né? Então, o cliente, que é esse cliente que olha preço, é o cliente que compra da loja. É o cliente que vai lá na loja tal e não está vinculado às pessoas. E quando você está vinculado às pessoas, é porque você tem uma conexão. Sim, que é uma outra coisa que está faltando hoje. Empatia e conexão. Sim. Né? Então, exatamente. Que é o que eu falo do escritório famoso, que espera que o arquiteto famoso vá atender, mas que às vezes não aparece. E aí quebra essa conexão. O que eu falo, não é porque no digital que você tem que estar distante, né? Os serviços são à distância, eles podem ser entregues à distância em formatos diversos, né? Mas a sua conexão com o cliente, ela tem que estar ali junta, ele tem que se sentir, né? Que ele é íntimo de você, que você teve uma empatia com ele com você, para que você possa fluir junto no projeto. Sim, sim, isso mesmo. Estamos chegando aqui perto do final, mas ainda tem mais 2 perguntinhas para a gente fazer. Personalização versus tendência. Como equilibrar as tendências do momento com as necessidades de criar espaços atemporais e personalizados para cada cliente? Porque tem isso, né? A gente acabou de falar de ripado, acabou de falar de tendências de decoração, mas tipo, tendência é uma coisa, mas a temporalidade também. Nunca vai cair ou vai sair da moda algo que você... É temporal. Que é atemporal, que você tem como uma coisa sua, né? Sim. Tipo, aquilo que é importante para você. Sim, exatamente. Né? Então, como é que a gente equilibra isso? Eu penso muito assim, quando eu falo de espaços comerciais e espaços residenciais, né? No espaço residencial, tem tudo muito a ver com a família, com quem vai viver lá. Então, a temporalidade, ela está nos materiais, ela está na sustentabilidade, ela está no uso do dia a dia daquela família. Isso, para mim, está muito acima do que só ver modismo ou tendência. Tem muito a ver com o uso, né, do dia a dia do apartamento ou da casa. E nos espaços comerciais tem a ver com biofilia, com entrar com móveis funcionais, porque hoje eles crescem, eles chegam a reuniões e de repente vira um escritório menor. Então, as peças multifuncionais para os espaços comerciais são muito importantes. Isso. Eu acho que para equilibrar isso mesmo é você ter uma... Eu trabalho muito com a questão de como se fossem camadas, né? De que você tem que ter uma base que seja temporal, que dure no tempo. Então, assim, quando você escolhe revestimentos, se eu vou pôr um piso de madeira, aquilo lá, eu tenho que pensar que eu não vou trocar o piso de madeira o ano que vem. O cliente pretende ficar com aquele piso de madeira por 20 anos, se ele trocar de casa, né? Mas se não, ele quer ficar com aquela... Então, assim, é melhor eu trabalhar com o que é tendência, o que é modismo, digamos, o que está na moda, eu trabalho com coisas que são mais superficiais, entendeu? E que são mais fáceis de serem trocadas. Eu posso comprar uma almofada de uma cor mais chocante, porque depois é muito mais fácil de eu trocar do que eu trocar um revestimento de um banheiro inteiro, né? Então, eu acho que essa questão das camadas também é importante, de você ver aquilo que é mais... que ela vai durar num tempo e que ela precisa durar num tempo, que é muito mais fácil, muito mais difícil você trocar um revestimento de um apartamento inteiro do que você trocar, de repente, o tecido do sofá. Sim, né? Claro. Então, e a questão da decoração em si, existem algumas peças que realmente você pode usar porque de repente está na moda, e outras que elas vão além daquilo, né? Elas são atemporais porque elas conversam com o que é
o afeto do cliente mesmo, né? Do que a gente falou aqui, porque tem uma história na família, ou porque você é uma peça nova, mas o cliente se identificou com aquilo, né? Porque você contou uma história daquela peça. Sim. E ele se identificou, e aquilo lá vai ficar na casa dele por anos. Sim. E vai daquela casa para outra, da outra para outra. Entendeu? Esse né? é um imóvel próprio, se é um imóvel alugado, né? Para saber esse investimento. Já no corporativo, por exemplo, hoje a gente tem toda essa flexibilidade também das pessoas que o home office, o trabalho híbrido, o dia que tem mais gente, o dia que tem menos gente dentro do escritório. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Mas algumas coisas você não pode abrir mão, né? Da economia, da ergonomia, da funcionalidade, da praticidade, do porquê daquela mesa, né? Então, hoje a gente flexibilidade, tem da flexibilidade, de dos você poder ambientes. pegar. Hoje você vê as mesas, os puffs com alça, para você, pô, agora eu vou pegar e vou colocar aqui, agora eu quero trabalhar, ou as mesas que sobem e descem. Exato. Né? Quero trabalhar de pé, quero trabalhar sentado. Ou divisórias, né? Que você une, quando você precisa de um ambiente para acolher muito mais colaboradores, e aí você reúne, abre uma divisória e você tem uma sala maior, ou quando você precisa de um ambiente menor, com mais privacidade. Então, isso é... E a questão da moda... Né, da tendência que a gente fala que é mesmo um modismo, você tem que saber equilibrar isso, porque tem coisa que não dá para você usar, né? A não ser que o cliente fale assim, não, pode pôr, porque o ano que vem eu vou... Acho difícil, né? Mas não encontrei nenhum assim, que o ano que vem eu vou reformar tudo de novo. Então, acho mais complicado, mas... eu acho que tem, por trás de tudo isso, tem, na verdade, muito do ensinamento que a gente passa para eles, e que muitos aceitam, outros não, né? Porque infelizmente tem muito essa coisa do preço mesmo, das pessoas olharem preço, e eu acho que o valor é muito mais importante do que o preço, o valor que tem por trás da peça. Então, quantos é muito colares, diferente, né? Muito diferente. O valor do preço. Quantos colares a gente, né, quando você fez a amostra lá, que eu levei para amostra e tal, que, poxa, são sementes do cerrado, são feitas por um artesão, aí tem a madeira, aí tem a pedra, não sei o quê, e a pessoa compara isso com, sei lá, uma coisa que não tem sentido, mas é metade do preço. Com bolinha de plástico, né? Exato. Que, Só assim, que decorativamente parece igual, mas não é. Mas não é, né? Mas vai fazer o efeito, né? Então, é muito difícil isso. Entendo para vocês também, arquitetos e designers, o quanto vocês têm essa dificuldade com o cliente. Mas essa questão, né, depois de mais de 5 anos de loja e de fazer produção de ambientes, lá no começo você precisa reservar isso daí. Procure um fornecedor que já te deixe isso pronto, né? Que não dá para você deixar o produto pronto, porque às vezes a obra demora 6 meses ou algo assim, mas você já deixa lá o teu cliente sabendo e pré-pago esse valor, para que você consiga fazer uma entrega com qualidade lá na frente e realmente trazendo esse aconchego, esse conforto todo para a família que faz parte, né? A última pergunta fala sobre sustentabilidade na decoração. Quais as melhores práticas e materiais sustentáveis para que a gente, para quem deseja um projeto decorativo, mas um pouco mais ecológico, né? Então, acabei de falar que minha mãe usa os saquinhos de mercado para fazer crochê, e é um negócio que, se você for falar, é tendência? Não. É decorativo? Mas você tem história para contar. Claro. Então, várias vezes ela fez umas capas para vaso desse jeito. E aí você, né, coloca aquilo e fala, nossa, mas é brega, cara, é brega, mas isso aqui tem uma história, foi minha mãe que fez, minha filha vai contar, foi minha avó que fez, com saquinhos né? Então, o que é e o que não é, além da questão da sustentabilidade, mas o que é importante para cada um, né? Assim como tapetes laváveis, produtos que você não compre e jogue fora, que tenha realmente uma história, mas ao mesmo tempo uma durabilidade, né? E essa questão da sustentabilidade, né? Porque hoje também tem muito produto feito com produto natural, com palha, com ratã, com, né, sisal. Então, como é que vocês enxergam essa questão da sustentabilidade na decoração? Eu penso muito no reaproveitamento, né? Hoje mesmo a gente está fazendo uma obra no Morumbi onde nós tiramos todo um piso vinílico de baixa qualidade para encontrar uma tábua
ali é maravilhosa, réguas maravilhosas, grandes, que nós vamos restaurar. Então, para mim, isso é sustentabilidade, Sim. né? Você, um cliente não se identificou com aquela cor de piso e veio e colocou um vinílico por cima. E acabou todo o charme do apartamento com aquela coisa, né? E agora, reaproveitar isso, para mim, é sustentável. Utilizar o reaproveitamento de tudo e qualquer peça que tenha qualidade, né? Como primordial, é importante, porque você está dando longevidade aí à obra. Como pisos, por exemplo, pisos, você entra em apartamentos às vezes antigos que tem todo aquele piso de granito, de mármore em banheiros. E aí tem gente que fala assim, ai, mas não, vamos tirar tudo. Não, gente. Ah, mas tá opaco. Mas tem Polimento, tratamento, sim. tem o polimento que você pode restaurar piso, você pode restaurar bancadas. Para que eu vou trocar isso? Já tá lá instalado. Outra coisa importante que a gente vai falar aqui, imperfeição. As pessoas têm uma parte. coisa de que tem que ser perfeito. E não é perfeito. Não é. Principalmente quando a gente fala de produto natural, né? Nossa. Então, se você pega uma pedra Os veios com maravilhosos. veios maravilhosos, com uma energia que tem ali por trás e tal. Ah, mas eu quero ela lisa, branca. Né? Então, um próprio objeto de madeira, de decoração. Cara, outro dia eu comprei uns objetos de um fornecedor que ele falava que achava isso na rua. Ou na floresta, quando ele ia fazer algumas... na madeireira e tal, ele falou, isso aqui é refúgio. Ele pegava o refúgio, porque tinha um trinco, né? alguma coisa assim, um veio diferente, e transformava aquilo, e aquilo que era bonito. Mas o bonito, por E exemplo, único. da madeira, E né? único. Aqueles nós que tem na Lindos. madeira, uma peça não vai ser igual a outra. Claro. As Nunca. catedrais de uma né? madeira. Sim. Então, assim, lindas. você usar uma peça... Gente, você tem uma peça única na sua casa. Uhum. O seu piso de madeira, ele não vai ser igual ao outro, Sim. né? Do outro apartamento. O seu piso de granito não vai ser igual ao outro. Por quê? Porque ele saiu da natureza. Então, essas coisas do reaproveitamento é importante. E é importante a gente mostrar isso para o cliente, né? Explicar isso para ele, tentar mostrar que ele vai... Gente, em vez de eu gastar dinheiro trocando um piso que já existe, vamos investir esse dinheiro lá na decoração, que é melhor, né? Então, Então, assim, reutilizar tudo que você pode reutilizar. Hoje em dia, por exemplo, a última obra que eu fiz, algumas peças que tinha no apartamento e que realmente precisavam ser trocadas, a gente revendeu, né? Então, ou revende, ou se o cliente achar que tudo bem, você pode doar. Tem muito lugar que recebe doação de peças ou restaura. que depois vão ser restaurados e que depois vão ser vendidos para alguma outra causa. Então, isso é sustentabilidade. E aí, você usar tudo a seu favor, né? Usar madeira certificada, peças né, coisas, vamos supor, tapete de fibras naturais, aquilo lá dura muito mais ao longo do tempo. Você não vai trocar o tapete depois de um ano. Tapete é um negócio que é muito legal de falar, né? Porque tem muito tapete feito em máquina, que é mais barato, e tem o tapete manual, que muitas vezes é tibetano, no tear manual, que é muito diferente. Só que é mais caro a produção. Só que é um produto manual, um produto feito por pessoas. Exatamente. Sabe, com fibra natural. Com fibra natural. Com uma comunidade ali que você está valorizando. Exato, né? Então, eu acho que a parte desde do que ela falou, né? Do princípio de você você reutilizar as coisas que você já tem, né? E também nas coisas que você não pode reutilizar, que você precisa comprar novo, ter um olhar mais amoroso, né? Sim, com sim. as coisas, né? Mas, com o planeta, sim. gente, que nós vamos viver aqui, eu espero ainda por muitos anos, né? Então, se não acabar assim tão cedo, se a gente não fizer o favor de destruir tudo, né? Então a gente precisa também. E hoje o consumo desenfreado também, né? Também, você joga fora, compra jogando... outro. Exato. Pra que isso? Teve épocas assim que não teve épocas, existe ainda hoje, quando você passa em prédios que são recém-entregues, e aí você olha assim, na frente, você passa, tem assim, umas 10 caçambas, e aí você vê todo aquele material que tava novo, gente. Tava novo, o apartamento é novo, e as pessoas vão lá e tiram tudo para fazer tudo de novo. Para quê?
A bacia, tirei a bacia sanitária porque eu não gostei. O que você não gostou? Me explica. Por que você não gostou dessa bacia? Porque a outra vai ser igual. Você vai sentar para fazer a mesma coisa. Desculpa, gente, mas é a verdade. Para que você precisa trocar essa bacia? Me dá uma... Então, assim, o cliente, o profissional, ele é muito importante nisso. Porque pode até falar com a construtora antes, ó, nem coloca. Exato. Para não jogar fora depois. Às vezes mas uma questão técnica de ali documentação precisa entregar com certo piso na lavanderia. Às vezes, sei lá, você tem alguma, tipo, a entrega, mas eu vou vender para alguém, eu vou doar para alguém. Então porque você vai trocar tudo e vai arrancar tudo e quebrar de qualquer jeito e jogar fora, é um desperdício, né? Isso precisa achar um jeito pra gente... Precisava ser melhor pensado, né? Eu acho. Olha, a última pergunta que eu esqueci de falar aqui é sobre a valorização imobiliária. O quanto a decoração ajuda nisso, né? Uma boa decoração ajuda a aumentar o valor daquele imóvel. Quais elementos decorativos que impactam mais na percepção do valor de um espaço, né? O que a gente chama um pouquinho, tem um processo de homestage que os americanos fazem muito, que quando é para fazer uma venda, eles preparam a casa, deixam aquele cheirinho de comida, de gente que está vivendo ali, e aí tem um dia de mostrar essa casa para os corretores levarem e tal. A gente não tem muito essa cultura aqui, mas eu tenho uma experiência minha, né? Eu estou no meu 7º apartamento e todos eles foram vendidos de porteira fechada. Por quê? Porque é um pouco disso. A gente acaba gravando, então tem toda uma questão visual e tal, mas ao mesmo tempo tem que as pessoas querem coisas prontas, querem entrar daquele jeito. E se foi muito bem feito, ok. E para vender um imóvel ou até para alugar, quando a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre o diferencial de não ser igual a todo mundo. Sim. Né? O que vocês acham disso? Vocês acham que isso faz realmente uma diferença, a decoração na valorização imobiliária? Faz muita diferença. Existe até uma pesquisa, né, americana que fala que os imóveis valorizam quando são entregues ou fotografados com a decoração. Então lá o investimento geralmente fica em torno de 50 mil para fazer toda a decoração, colocar sofás, tapetes, vasos, até suplar, né, toda a parte de mesa composta. Então, assim, se existe estudo entre as corretoras lá e elas fazem isso, por que não aplicar aqui, né? Então, assim, a questão de você valorizar com a decoração faz sim seu imóvel vender mais rápido. Eu mesmo tive uma experiência de fazer uma venda de porteira fechada também com parceiros, grandes parceiros aqui do mercado, num apartamento que estava à venda, colocaram todo o mobiliário e vendeu, e os móveis que estavam ali, poucos foram trocados. Então, é uma experiência que eu tive e eu sei que valoriza, sim, o imóvel. Porque a pessoa entra e ela se vê morando ali. Ela consegue enxergar o potencial do imóvel, porque você entrar num ambiente totalmente decorado e um ambiente vazio é muito diferente. Principalmente para uma pessoa, para o leigo, ele não tem a noção do que ele pode fazer dentro daquele ambiente vazio. Então, ele não tem noção do sofá, do tamanho de sofá, da estante que ele pode colocar, ou de como vai ficar aquele ambiente totalmente produzido. Então, quando ele entra e o ambiente o imóvel está completamente finalizado, né, e produzido, ele se sente mesmo morando ali. Tem essa coisa que você fala assim... É um pouco do que o pessoal faz no decorado, quando vai vender um apartamento. Né? Que é o turnkey, né? Aquele turnkey, que o expatriado geralmente consome muito isso. Ele chega, ele quer um apartamento pronto. Ele não tem tempo, um diretor de uma empresa, ele não tem tempo de procurar móveis. Ele quer morar daquele jeito, sim. Isso mesmo. Bom, meninas, eu agradeço muito vocês estarem aqui hoje. A gente já está aqui quase 1h30 falando. Queria que vocês deixassem os contatos de vocês para quem quiser seguir e acompanhar o trabalho de vocês, né? E a gente vai partir para o nosso encerramento. Mas como é que a gente acha a Interior and More no Instagram? Bom, eu tenho um Instagram que é Interior and More. Muito simples também, assim, de achar. Podem me procurar, tem muita coisa bacana, muita inspiração ali, podem me contatar. Ambientes residenciais, comerciais, corporativo, estamos
nessa batalha aí por alguns anos. E vamos aproveitar para falar que você vai estar na Feira de Milão. Sim, agora, exatamente. Que agora, é uma feira de design que a gente vai. Em abril nós temos o Salão de Móveis de Milão, de 8 a 13 de abril. Eu estou fazendo também, eu sou idealizadora de um tour, chama Tour Além do Design, que também tem informações no meu Instagram. Então, quem quiser ir pela primeira vez, pode aproveitar desse tour, né, para ter uma experiência diferenciada durante a feira. Não só a feira, mas o Fora Salone, a gente estava batendo um papo aqui que tem muita coisa legal para ver. E a gente precisa ter um olho mais, uma curadoria. Então, quem tiver interessado, quem quiser aproveitar, né, é só entrar lá no meu Instagram. Mas, assim, não é só para quem nunca foi, né, mas também para aqueles que já foram e já viram como é uma loucura tudo aquilo, então vale a pena. Para quem não sabe, a feira, essa semana de design em Milão, ela acontece de 8 a 13 de abril. 13 de abril, agora de 2025, e é icônico porque tem toda a parte de mobiliário, cozinha, iluminação, decoração, então é uma feira que acaba trazendo muitas tendências aí para o mundo todo relacionado à arquitetura e design. E fora da feira tem o Fora Feira, Salone, que são os bairros todos envolvidos nisso. Então tem lojas, toda a decoração das ruas, é um negócio assim fantástico. Quem tiver a oportunidade de ir, quem estiver indo pela primeira vez, pode aproveitar esse tour, pode né? Aproveitar. E Dani, fala um pouquinho das suas redes e tal, onde acha o curso novamente. Sim. Eu sou Daniela Colnaghi, estou no Instagram como @Daniela Colnaghi, Colnaghi, difícil de escrever, mas aí no YouTube também. Então, no meu link da bio, se vocês entrarem lá, tem o meu curso, que está essa semana com poucas vagas já fiz o lançamento no sábado, né? Então, muita gente aí que tem os 10 primeiros que vão ganhar um quadro da artista Andrea Tarello, que ela já participou comigo no Casa Cor, num projeto premiado pelo Estadão. Então, ela vai estar entre os 10 primeiros ali que ela vai presentear. Os 100 primeiros inscritos, uma mentoria comigo ao vivo, então a pessoa me envia o projeto da casa antes, então nós vamos falar sobre projetos específicos ali, numa mentoria em grupo, um checklist de decoração, que se ela acompanhar, ela consegue fazer a casa dela, deixar ficar bem decorada. E depois, nas 48 horas, um voucher de desconto para consultoria virtual. Então, acessem lá a plataforma, tanto o canal do YouTube Daniela Colnaghi, quanto no Instagram. Muito bom, muito bom. Então, mais uma vez eu agradeço a presença de vocês, Dani, Patrícia. Prazer imenso ter vocês aqui, compartilhar esse conhecimento, a gente falar um pouquinho sobre decoração, sobre esse tema fantástico. Espero que a gente tenha mais oportunidades aí na próxima temporada. A gente está com mais alguns episódios, mas a gente acaba a temporada. Inclusive, a gente vai ter um evento pós-Milão, que eu quero que vocês estejam lá, que é um workshop day falando sobre tudo que a gente viu lá, mas também sobre outras coisas, e vários arquitetos e vários fornecedores, apoiadores do canal e outros fornecedores. Então, é muito legal. E vocês têm passado essa visão sobre a importância da decoração nos projetos, e isso pra gente é fantástico, porque faz parte da entrega mesmo, né? Sim. E para vocês que acompanharam a gente até agora, aqui no Orquipod, a gente gravou um episódio fantástico que vocês têm que assistir na íntegra, se já não assistiram. A gente está presente no Spotify, está presente no YouTube, está presente no Instagram com os cortes e também no TikTok. E nós gravamos episódios de arquitetos para arquitetos falando sobre decoração, falando sobre marketing, sobre gestão financeira e um monte de outras coisas que ajudam você a melhorar o seu escritório, a melhorar a forma de gerir, e a gente está muito contente com esse conteúdo que a gente está trazendo para vocês. Tá? Muito obrigado por participarem. Eu tenho um brinde para vocês. Agradeço. Aí esqueci. Esse daqui é um apoiador do nosso canal, que é a Finger. Ela prestigia vocês. Muito obrigada. Com uma lembrancinha que Muito faz parte dessa questão do receber e do curtir o momento em casa ou no escritório. É uma cerâmica
feita à mão e tal, para tomar um cafezinho Que e ótimo. curtir um momento gostoso. Ótimo. Eu não vou fazer a sujeira aqui toda agora. Ah, ele é todo... Sim. Tem um... Pode puxar, pode puxar. Pode puxar? Pode. Aí tem a canequinha. Ai, que gente. E aí tem embaixo tem um pires Calma, aqui. dela. Só não quero Ai, fazer. que ótimo. Isso, puxa tudo Não junto aí. quero fazer estrago. Faz a sujeirinha, não tem jeito. Ai, que charme. Olha. Ó, tá vendo? Que design lindo. Olha que fofinho, né? Ai, adorei. Lindo. Muito Então, obrigada. obrigado vocês. Agradeço a Finger. Sim. A gente tem nossos apoiadores aqui que são super parceiros nossos. Que a gente diz para eles o seguinte: apoiar o nosso canal é uma presença de marca para o nosso público de arquitetura e design, né? Então a gente Sim. tem aí JR7, a Porto Belo Shopping Santo André, a Opera House, que é uma loja de imóveis ali em Santo André também, o próprio Decorando Meu AP Store, a Finger como fábrica, a ID obrigada, Planejados, ficou linda. linda, né? Linda mesmo. E é isso, a gente Obrigada. está aqui trazendo esse conteúdo e a gente precisa de apoiadores para participar com a gente, então Tá certo. que a gente consiga ter mais temporadas e trazer mais conteúdo legal para as pessoas. Que tá bom? bacana. Tô feliz. Obrigado, Obrigada, gente. viu? Obrigado vocês que assistiram e bora pro próximo episódio. Obrigada. Deus abençoe.